Revista Cangaço Rock Informativo. Edição especial. Bandas cearenses. Glory Fate. Entrevista. Pioneira no heavy metal do Cariri. A Glory Fate é um exemplo de resistência e paixão pelo underground. Com vários álbuns lançados, Marquinhos, vocal, guitarra, Michel Macedo, guitarra, Alex Melo, baixo e Cássio Soares, bateria, conseguiram levar o nome da banda para fora das fronteiras do Brasil, e hoje tem trabalhos lançados na Europa. Sobre isso e outras curiosidades conversamos com Michel, que detalha toda a trajetória da banda. Pergunta: para falarmos sobre a Glory Fate, antes temos que falar sobre a Stormbringer, que entre 1992 e 1998 lançou 2 demos. Pode-se dizer que esta banda foi não apenas o embrião da Glory Fate, mas também um marco nos primeiros anos da cena metal na região do Cariri? Michel Macedo: sim, eu até penso em toda a história como uma banda só. Apesar de inúmeras mudanças de formação, acho que foram 30. No Cariri já havia uma boa cena de MPB e regional. Bandas de baile já tocavam clássicos do rock inglês. Havia uma banda de autoral meio rock and roll, meio punk, o Fator RH, que voltou recentemente e muito nos inspirou. Mas nós fomos a primeira banda de heavy metal. Poucos meses depois foi inaugurada a loja Porão Rock e a coisa foi realmente virando um movimento. Pergunta: nessa época a Stormbringer chegou a se apresentar em outras cidades do interior do Ceará, em Recife, e em São Luís, mas não houve nenhum convite para ir a Fortaleza promover em Face the Storm, 1994, e Sounds from the Neverland, 1998. Michel: pois é, a gente sempre teve mais abertura no Pernambuco, onde tocamos já 2 vezes em Recife e em várias cidades do interior. Em Fortaleza só chegamos a tocar pela primeira vez em 2001, quando lá morei por 5 meses e pude agilizar mais de perto junto a produtores, graças ao Alex Araújo, na época dono da Starlight Discos, no Teatro Boca Rica. Em São Luís não conhecíamos ninguém, mas viram o nosso site e entraram em contato. Foi fantástico, um dos melhores shows que fizemos e que rendeu grandes amizades até hoje. Pergunta: o estilo da Glory Fate é bem definido quando falamos de heavy metal. Muitos riffs e solos influenciados pela velha escola, e as letras possuem contextos variados. Pode falar um pouco sobre o que inspira a banda? Michel: sempre me chamou muito a atenção os riffs, duetos e solos de guitarra. Entraram na mistura bandas como Judas Priest, Iron Maiden, Warlock, UFO, Accept, Saxon, e de uns 10 anos para cá, tenho ouvido bastante Thin Lizzy e Vishoni Ash. O vocalista Marquinhos também curte esse tipo de som, mas me apresentou bandas mais pesadas como Cradle of Filth, Destruction, etc. E quanto às letras, sempre fomos fascinados por temas históricos, literatura, contexto social, política. Nos consideramos anarquistas utópicos. Pergunta: em janeiro de 2001 saiu o primeiro álbum Tears of Freedom. Qual o sentimento que te toma quando você olha para essa importante contribuição para o metal cearense? Michel: eu tenho 2 sentimentos quanto a esse disco. O de conquista, a realização de um sonho. O segundo, o de que poderia ter sido melhor. Foi muito sofrido gravar pela madrugada após dias de muito trabalho. Éramos muito jovens, tínhamos ideias bastante diversas, na época não tocávamos muito bem, mas queríamos fazer músicas difíceis e grandes. O equipamento usado e a experiência nossa e do estúdio não condizia com o som que queríamos fazer. Pesando tudo, eu acho que todo o resto só aconteceu por conta desse primeiro passo. Então foi uma experiência muito válida e um grande registro de época, em especial, uma grande lembrança do nosso ex-vocalista Givago Ramon. Pergunta: nacionalmente este debut recebeu vários elogios e chegou a países como Argentina, Alemanha, Bélgica e Portugal. Para um álbum independente, e numa época em que a internet no Brasil ainda tinha limitações, como você viu toda essa recepção? Michel: olha, eu tenho saudades desse tempo, e tem horas que penso que as coisas aconteciam melhor do que agora.
Recebíamos cartas toda semana. Era uma correria para responder. Realmente havia uma ligação entre a banda e as pessoas que escreviam. Hoje, com a internet, o alcance pode parecer maior, mas é muitas vezes superficial e efêmero. O nosso disco Ride on the Rollercoaster foi lançado por um selo de Portugal, em 2012, mas não fazemos a menor ideia da receptividade. Nunca recebemos nenhum contato de lá. Temos muitas visualizações e curtidas no nosso material, mas não sabemos de quem ou de onde são. Na maior parte das vezes, o contato com outras bandas é na base do curte o meu que eu curto o teu, e depois todo mundo some. Pergunta: em 2004 a banda lançou o álbum ao vivo True Live. Aonde ocorreu o show e como foi a produção? Enfim, o que acharam da experiência de fazer o primeiro registro ao vivo? Michel: fizemos um show no Sesc lotado com um público sentadinho e bem vestido. Todos os fãs de rock foram como uma militância. Isso chamou a atenção da diretoria do Sesc, que quis repetir a dose, mas aí botamos o pé no bucho e dissemos que agora só faríamos no estilo rock é rock mesmo. Pergunta: o lançamento de Bad Moon Rising em 2006 foi bombardeado por boas críticas da imprensa especializada. A que se deve isso? Michel: as ideias dos novos membros da banda já convergiam para esse estilo mais heavy metal tradicional. Tem músicas nesse disco que devemos tocar para sempre. E eu gosto muito também da homenagem que a banda sueca Night fez para nossa música Black Beauty em Gunpowder Treason. Note a ironia. Parece ser um plágio, visto que a nossa música é de 2004 e a deles é de 2017, mas vai ver, nem eles sabem disso. Pergunta: em Ride on the Roller Coaster 2012 a banda aumentou a dose de peso e entregou um álbum mais visceral. Quais as causas disso? Michel: era o som que vínhamos procurando. Aí a gente foi aprendendo, seguindo os conselhos do Arnaldo Batista, guitarras Gibson e amplificadores valvulados. A gente estava muito decepcionado com o som das guitarras nos 2 primeiros álbuns. Para esse álbum, eu tinha um amplificador PAV e pegamos emprestado uma Fender Blues Junior valvulada. Seguimos a orientação dada por meu primo Arthur Menezes, e ligamos a guitarra nas 2 caixas, que ficaram uma de costas para a outra, com um microfone em cada uma, e mais um microfone em cima. Só usamos o pedal de distorção. Gravamos então a base de cada música 2 vezes, o que fazia o som de 6 guitarras, tornando o som mais robusto. Todos os efeitos de reverb, delay, compressão, etc. foram inseridos na hora da mixagem, e isso deu muito mais peso. Pergunta: recentemente a Glory Fate lançou o intitulado Volume 4 2022, que estava engavetado desde 2019. Além de uma pegada mais trabalhada, solos mais harmoniosos e riffs igualmente agressivos como no seu antecessor, o que mais a banda entrega neste álbum? Michel: agora eu e o Marquinhos estamos bem mais maduros, beirando 50 anos. As composições desse disco surgiram quase que naturalmente. Um monte de informações represadas que finalmente explodiu. Isso resultou numa grande bagagem de personagens, melodias e visões de mundos. A música Irish Pub at the End of the Universe, inspirada no livro do Douglas Adams, a gente fez todinha no ensaio. Depois fizemos Manuscriptus Found in a Bottle, conto do Allan Poe, em seguida 1984, de George Orwell. Então veio a ideia de fazermos um álbum temático, inspirado em clássicos da literatura. Sendo o 4º álbum, cabia o título de Volume 4, também seria uma homenagem ao Black Sabbath. Terminamos as gravações no final de 2018. Pergunta: o que teremos para os 30 anos de banda? Michel: há uma proposta de realizar o documentário. O show dos 30 anos aconteceu dia 3 de fevereiro na Escola de Saberes de Barbalha, um novo ponto de cultura da região. Foi um show de 2 horas com a participação de ex-membros e convidados. E a história continua. Oráculo, entrevista.
O heavy metal está longe de ser aclamado pelas grandes massas aqui no Brasil. Isso dificulta bastante a batalha de quem decide entrar e produzir nesse universo. A Oráculo trava essa luta há quase 30 anos, propondo um heavy speed metal, imponente e viciante. Confira. Pergunta. A banda surgiu em 1995, correto? O que os instigou a montar uma banda e quais influências os encorajaram a torná-la real? Resposta: sim, em janeiro. Os desejos de demonstrar nossos sentimentos, ideias e vontade de nos expressar através do heavy metal. Inicialmente o heavy metal tradicional, principalmente as bandas da década de 80. Pergunta: vocês têm um tempo de estrada de mais de 20 anos e músicos estão sempre em evolução. Já escutaram trabalhos que foram gravados no passado e cogitaram fazer alterações? Resposta: vamos apagar, em 2023, as velhinhas de 28 anos. Sim, temos e sentimos a necessidade de regravar o nosso primeiro registro em estúdio, o álbum Shadows, de 1998. Este projeto já está em andamento, com previsão de lançamento em 2023. A intenção é apresentar em forma física em vinil. Pergunta: Disciples of Metal, lançado em 2019, chamou minha atenção antes mesmo de eu escutá-lo. A capa é uma baita obra de arte. Como a ideia surgiu e quem foi o autor da obra? Resposta: foi toda realizada e idealizada por Daniel Farias, um dos fundadores da banda. A ideia é simbolizar a magia que o público transmite, afinal somos todos discípulos do metal. Pergunta: a introdução da faixa Strange Redemption me remeteu ligeiramente a algo na linha Joy Division. Vocês escutam ou têm influências de fora do universo heavy metal? Resposta: ficamos muito gratos e felizes pela referência, mas no ato da composição, o baixista da banda, Vicente Wilson, não conhecia essa referência musical. Pergunta: já se passaram 3 anos após o lançamento do último álbum de estúdio. Podemos esperar o lançamento de um novo trabalho em breve? Resposta: sim, em formato de singles as novas composições, além da regravação do álbum Shadows, como já mencionado. Last Blood, entrevista. A Last Blood foi fundada sob forte influência de gêneros musicais como o hardcore, o punk e o metal. A proposta é fazer um trabalho autoral, com músicas curtas e diretas, com letras ácidas, cantadas em português. Trazem como principais temáticas questionamentos sobre os problemas sociais. Pergunta: Last Blood é uma banda bem nova, formada em setembro de 2021, portanto em plena pandemia, mas conta com veteranos do underground cearense. Gostaria que apresenta-se. Resposta: a Last Blood atualmente é formada por Ricardo Farias, abaixo, figura carimbada no underground, principalmente pelos 29 anos na Creocar, que tem influências do punk HC, Cruz e HC Nova York, Clerton Holanda, a bateria, tocou por anos na Clamus, é mais pro groove metal, progressivo, HC crossover, e finalmente João Alberto, a guitarra e vocal, que pega mais pro death metal, groove metal, punk HC, blues e rap. Esse caldeirão de influências fazem a Last Blood. A pandemia foi um período nebuloso para toda a humanidade. Estávamos em processo de composição, que foi interrompido por conta de um acidente de skate que o João sofreu em fevereiro de 2022, o que nos obrigou a fazer um hiato de pelo menos 5 meses. Isso acabou frustrando os planos de fazer uma live. Então o que deu para fazer nesse período realmente foi focar na recuperação do João e compor. Pergunta: como se deu a estreia nos palcos? Resposta: foi um turbilhão de sensações. Até então, tínhamos postado em nossas redes sociais apenas pedaços de músicas, o que despertou a curiosidade de algumas pessoas. Então deu tudo certo, a receptividade do público foi bem positiva. Foi no Bar Esconderijo, no dia 1º de julho de 2022. Pergunta: existe uma agenda para gravações de material e futuro lançamento? Resposta: estamos em processo de gravação do nosso primeiro trabalho, um EP com 7 faixas autorais, no Burning Studio, com o produtor e músico Jairo Alexandre. A arte foi desenvolvida pelo icônico Alcides Barney, conhecido por trabalhar com bandas renomadas como Crisium, Nervosa, Nervo Chaos, entre outras.
Pergunta: a banda traz a causa straight edge como parte de sua ideologia, não muito comum no nosso underground. Resposta: literalmente falando, o termo straight edge significa a borda reta. Em resumo, é uma subcultura do punk HC dos anos 80, que prega a total abstinência de entorpecentes, tabaco e álcool. Alguns mais fervorosos são veganos. Ainda não exploramos o assunto em nossas letras, porque nosso último governante nos deu muito assunto para ser gritado, mas independente de qualquer coisa, o straight edge é um estilo de vida. Flagelo, entrevista. Flagelo é uma veterana, com influências das antigas escolas alemã, americana e brasileira. O vocalista Elineudo nos respondeu. Completam a formação: Carlos Menezes, baixo, Anderson Nunes, guitarra e Pedro Lima, bateria. Pergunta: a Flagelo surgiu em 1995, mas somente começou a lançar material em 2009. Quais eram as maiores dificuldades nesses tempos iniciais? Resposta: bem, eram tempos difíceis naquela época. De todos da banda, somente um trabalhava. Havia poucos estúdios, o que encarecia muito para gravar uma demo. A gente não tinha experiência nenhuma em gravação, o que tornava mais inviável ainda. Esses foram os principais motivos. Pergunta: há um comprometimento sério em manter-se fiel às origens? Resposta: com certeza. Até hoje carregamos essas antigas influências, sendo que agora tivemos uma evolução, colocando influências novas, tipo puxando algumas coisas para o metal extremo. Todos os membros da Flagelo, de antes e atual, basicamente têm os mesmos gostos musicais, e isso facilita muito na hora de compor. Pergunta: com a saída de alguns compositores da Flagelo, quem assumiu essa tarefa? Resposta: a formação atual, que já está com algum tempo, ficou nas mãos do Anderson Nunes e do Carlos Menezes. São os principais compositores, e com a entrada do Anderson o som já tem mudado um pouco para um lado mais rápido e agressivo. Pergunta: a Flagelo já abriu shows para gigantes do traje alemão, como Tankard e Destruction. Qual a importância desses shows para o crescimento da banda? Resposta: esses shows ajudaram muito para a divulgação da banda. Muita gente que não nos conhecia passou a conhecer e até hoje comparecem em nossas apresentações. Foi muito foda fazer parte desses shows. Pergunta: recentemente tivemos o lançamento do primeiro álbum oficial, Vale dos Horrores, que demorou um pouco para sair. Como foi o processo de gravação? Resposta: foi um processo bem lento. Na época ficamos sem guitarrista e já estávamos com todas as ideias para gravar, até que o André Noronha, que já ia produzir o disco, topou gravar as partes da guitarra, e isso nos aliviou muito. E, da metade pro final, entrou o Anderson Nunes, que ajudou em várias ideias e terminou de gravar o CD, junto com o André. Ficou um trabalho satisfatório para todos, juntando melodia e agressividade. Pergunta: há algum plano para shows fora da cidade? Resposta: shows no momento só aqui, em Fortaleza mesmo. Mas já estão rolando alguns convites para tocarmos em outras cidades. Para finalizar aqui queria agradecer ao convite desta entrevista. Valeu mesmo ter lembrado da gente e um grande abraço a todos. A gente se vê nos shows por aí, e força ao underground. Não vamos deixar ele morrer. Lucifer Priest, entrevista. A Lucifer Priest é uma banda de heavy metal alencarina, formada no segundo semestre de 2021, após a dissolução da banda Dynamite. A sua formação conta com John Asa no vocal e bateria, Anderson Wildfire e Diego Mesquita nas guitarras e Paulo Salles no baixo. Pergunta: como se deu a transição da Dynamite, que era uma banda consolidada, para Lucifer Priest? Anderson Wildfire: a Lucifer Priest traz em sua essência muito do que a Dynamite já tinha,
como as influências setentistas e oitentistas, dentro dos estilos heavy metal e hard rock. Essa mudança ocorreu por conta do nome Dynamite ser bastante comum entre outras bandas do cenário mundial. Pensamos em um nome que pudesse agregar o que já fazíamos com o que ainda iríamos fazer, em termos de composições instrumentais e de letras. Sendo assim, foi uma busca por um reconhecimento singular, a partir de um nome único. Pergunta: o som oitentista continua enraizado no som da banda ou existe algum elemento novo na equação? Anderson Wildfire: sim, o som oitentista, assim como as influências setentistas, continuam presentes na Lucifer Priest, pois ainda tocamos e conservamos músicas que foram inicialmente gravadas, como Dynamite, Eave Like Hell, Satan's Command, Night of the Beast Take Me Now. No entanto, existem alguns elementos que acrescentamos nas músicas, sejam esses mais atuais ou mais inovadores, pois desejamos criar uma identidade musical. Pergunta: os dois sons lançados nas plataformas digitais, Death is Coming Soon, 2022, e Acid Trip, 2023, fazem parte de um repertório de um álbum maior? Anderson Wildfire: estamos trabalhando em um full álbum que contará com Death is Coming Soon e Acid Trip, além de novas composições, como a já intitulada Suicidal Nigatmare, e algumas antigas que serão rearranjadas. Nesse momento atual da banda, estamos em estúdio trabalhando nessas músicas. A previsão para o lançamento é o final de 2023. Pergunta: como têm sido as experiências da Lucifer Priest em palco? Anderson Wildfire: apesar da banda estar mais focada nos trabalhos em estúdio, já tocamos em alguns eventos. Em 2021, tocamos no Infector Self #6, em Teresina, e no Undernoise. Em 2022 estivemos no 21 Garage Metal Bar. A banda está aberta a convites para shows, tanto dentro como fora do estado. Nas últimas oportunidades, consideramos que fizemos boas apresentações, introduzindo com bastante êxito esses sons mais recentes, com uma boa receptividade do público. Este projeto é aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Lei nº 18.012 de 1º de abril de 2022. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capítulo 9, artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.